Boa noite, irmãos. Estamos começando mais uma reunião de oração dentro da Semana Mundial de Oração. E não sei se os irmãos estão reparando, mas eu estou falando do meu quarto. Estou aqui no meu quarto, a porta está fechada, está tudo silencioso. E os irmãos que gostam de ler a Bíblia, né, vão talvez se lembrar de alguma coisa, de algum fato, de algo que Jesus conta e fala de estarmos dentro de um quarto com portas fechadas. Isso mesmo, esse texto está lá em Mateus 6, de 5 a 8. O evangelista narra, através do Espírito Santo, narra as palavras de Jesus, que são descritas dessa forma. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, meus irmãos, nesse texto, Jesus critica os hipócritas, que às vezes a gente toma como os fariseus, e é provável, possível, pelo menos, que tenha sido baseado, inspirado no fariseu, esse orar para aparecer, né? Mas isso não está explícito no texto. E Jesus fala que esses que oram dessa forma, no meio da praça, para serem vistos pelos homens, já receberam a recompensa. E Deus não impede que eles recebam a recompensa. Deus é bastante justo. Eles querem se aparecer e eles apareceram. Mas será que esse foi a melhor recompensa que a gente pode ter quando a gente ora a Deus? Talvez seja uma recompensa de valor muito, muito baixo. E Jesus começa a falar sobre realmente a melhor forma de nós orarmos, de colocarmos diante de Deus, que é no famoso quarto, que eu diria que é o quarto secreto. A gente entra no nosso quarto, fecha a porta e tem um tempo de intimidade com o nosso Deus. É bem verdade que esse quarto secreto não precisa ser exatamente um quarto físico, né? Pode ser outro local da casa, enfim, um local onde que a gente tem a oportunidade de estar a sós com Deus, um local onde que a gente sinta bem, um local que nós tomamos como um local de comunhão com o nosso Deus, né? Em que nós nos sentimos estar mais próximos de Deus. E muitas vezes esse quarto secreto pode ser um lugar barulhento, como um transporte público. Podemos estar dentro de um ônibus lotado, de um metrô, de um trem lotado, e conseguimos nos abstrair de tudo que passa em volta e estarmos em comunhão perfeita e íntima com o nosso Deus. Temos ali o nosso quarto secreto, virtual, mas de certa maneira tão real como qualquer outro lugar. Mas sem dúvida, ter esse lugar físico também, esse lugar íntimo com o nosso Deus é muito importante. Teve um filme que acho que até foi passado na igreja, mas muitos irmãos devem ter visto. É um filme de cunho cristão, evangélico, chamado Quarto de Guerra. Era sobre uma senhora de idade que aconselhava uma mulher mais jovem que estava passando por problemas no casamento. E esse quarto esse quarto de guerra era um local, lá um quartinho na sala dessa senhora de mais idade, em que ela travava as batalhas espirituais dela. É a forma como ela batizou o seu quarto, né? Quarto de guerra. E eu não a critico da forma como ela batizou, mas eu gosto de ver o meu quarto secreto como quarto de paz, ou mesmo quarto secreto, que aliás lembra outro filme, né? O Refúgio Secreto. Porque é um lugar de intimidade com Deus, né? Um lugar que, nessa comunhão íntima com meu Pai, com o nosso Pai,
a gente pode ter um momento realmente de paz muito íntima, de paz transcendente, né? E essa palavra secreta que tem nesse versículo, né, que fala de estarmos em secreto com o nosso Pai, e o Pai em secreto nos responde, essa palavra secreto, ela nos remete a outra palavra que tem a mesma raiz, né? Quem sabe um pouco de português vai perceber isso. Secreto lembra segredo. E às vezes eu gosto de pensar nesse momento que estamos no nosso quarto secreto, em um lugar onde nós segredamos ao nosso Pai, revelamos segredos e também ouvimos segredos da boca do nosso Pai. É bem verdade que segredo são coisas íntimas que nós não contamos para ninguém, só contamos ao nosso Pai, mas é óbvio que o nosso Pai não verá isso como um segredo, porque Ele sabe de tudo, né? Ele sabe de tudo que passa dentro de cada um de nós, mas é importante que a gente tenha esse desprendimento que vem dado uma intimidade muito grande que devemos ter com o nosso Pai e possamos colocar diante dele todos esses segredos, né? Tudo isso, das coisas mais íntimas que passa dentro de nós. Então esse momento é muito importante, né? Esse momento de oração individual, nosso Pai dentro do nosso quarto secreto. E nesse mesmo versículo, Jesus fala que o Pai nos recompensará por esse tempo, durante esse tempo de comunhão com o nosso Pai. Que recompensa é essa? São recompensas materiais, teremos um carro novo, teremos o celular de último tipo. Eu acredito que a primeira recompensa, vinda desse tempo de comunhão com o nosso Pai no nosso quarto secreto, é esse tempo de comunhão com o nosso Pai nesse quarto secreto. A maior recompensa realmente é termos a oportunidade, eu diria, o privilégio de podermos estar com o nosso Criador, o Criador de tudo, o Deus soberano, onipotente, onipresente e onisciente, mas cuja característica fundamental é o amor. Temos esse Deus conosco, falando conosco. Essa é a principal recompensa que temos, esse privilégio desse Deus se inclinar até nós para nos ouvir e para falar conosco. Então, se tivermos esse privilégio, se conseguimos aproveitar tudo que esse tempo de comunhão com o nosso Pai íntimo pode nos proporcionar, eu acho que essa é a maior recompensa. Mas certamente Deus tem outras recompensas fora desse tempo, né? Durante todo o tempo que estamos aqui vivendo a nossa vida com Deus. Eu diria que esses principais recompensas que Deus nos dá são aqueles frutos que são chamados de tesouros do céu, que o próprio evangelista Mateus fala nesse capítulo mesmo, um pouquinho depois desse trecho, né? O evangelista Mateus fala dos tesouros do céu que não se corrompem, diferente dos tesouros da terra, né? Que tem um prazo de validade. Os tesouros do céu não se corrompem, né? E eu compararia esses tesouros do céu àqueles frutos do Espírito, né? Que Paulo fala em Gálatas 5:22, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E certamente são recompensas que Deus nos dá. E Deus nos dá na medida que a gente leva a sério esse tempo de comunhão íntima com o nosso Deus. E os irmãos perguntarão, mas Deus também nos dá bens materiais? Certamente dá, mas até isso a gente tem que, talvez, focar esses bens materiais de uma perspectiva mais duradoura, diria até eterna, né? Por exemplo, vamos pensar numa casa. É um bem material, mas para que temos uma casa? Para ostentarmos que temos uma casa? Para termos uma casa melhor que a casa do nosso vizinho, do nosso amigo? Não, uma casa realmente é algo muito útil, né? O lugar em que nós
Podemos estar com nossa família, podemos receber nossos amigos e, dentro da perspectiva do que eu estou falando agora, é o lugar onde nós podemos ter o nosso quarto secreto. Então, dentro dessa perspectiva, esse bem material, esse bem terreno, corruptível, que é uma casa, por mais que dure, uma hora essa casa vai abaixo, ele se reveste de um valor eterno, né? Que os tempos que a gente passa com a nossa família, os tempos que a gente passa com o nosso Deus, dentro desse refúgio que a gente recebe nossos amigos, e temos tempos de alegria com todos eles, esses tempos podem se revestir e devem se revestir de um valor eterno, né? Então, até os bens materiais a gente tem que sempre ver para que a gente quer isso, se isso tem realmente lá no âmago pode ter um valor eterno. E no final, Jesus fala que quando nós temos esse momento de comunhão com Deus, com o nosso Pai, nós não precisamos nem devemos ser repetitivos, como os gentios faziam, né? Não é um mantra, não é um blá 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 que nós falamos a Deus, mas é uma conversa íntima que temos com o nosso Pai. Até porque o Pai sabe de que precisamos, né? Então a gente deve realmente aproveitar esse tempo, né? E talvez seria mais ouvir ou perguntarmos ao nosso Deus o que Ele tem para nós do que pedir. Embora realmente devamos pedir, colocar todo o nosso coração diante de Deus. Mas talvez devamos pensar naquilo que Jeremias falou, que está registrado em seu livro, em suas profecias, no capítulo 29, versículo 11, em que Deus fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, até o que desejamos e que devemos colocar diante de nosso Deus, nesse tempo de intimidade, de repente não é verdadeiramente aquilo que nós desejamos, porque até o nosso Pai sabe até melhor que nós aquilo que realmente desejamos lá no fundo do nosso coração, né? E Deus realmente quer dar isso para nós, né? Deus quer nos dar aquilo que realmente desejamos e muitas vezes nem percebemos que o desejamos. Então, meus irmãos, esse tempo a sós com Deus é muito precioso. É precioso muito especialmente nesse tempo que temos passado agora, dessa pandemia, tempos de dificuldade. E não só ele é precioso, porque é um tempo de paz em que podemos usufruir da paz que só Deus pode nos dar, mesmo tendo dificuldades ao nosso redor, mas até em função da pandemia em que temos que estar muitas vezes dentro das nossas casas, em quarentena, é uma oportunidade muito maior de podermos alongar esse tempo com Deus. Então, que possamos desfrutar, dedicar um bom tempo de qualidade, não porque também de quantidade, em intimidade com Deus nesse nosso quarto secreto. É tempo de receber consolo, é tempo também de receber a orientação de Deus. Falamos então dessa oração individual, oração importante que fazemos no nosso quarto secreto, nosso quarto físico dentro da nossa casa. Muitas vezes o quarto secreto que se forma dentro de um transporte público lotado, mas em que conseguimos nos abstrair de tudo que passa ao nosso redor. Mas esse tempo, que é um tempo de oração individual, e é claro que oração individual nesse sentido não quer dizer que trataremos só de nossos assuntos particulares, mas também é um tempo e deve ser um tempo de intercessão por nossos irmãos, por pessoas que passam por necessidades. Enfim, esse tempo de oração individual não é o único tempo que deve existir sobre oração, mas existe também aquele que chamamos de oração comunitária. E sobre isso conversaremos agora a seguir, mas para isso estaremos em um outro ambiente, no qual passaremos daqui a pouco. Aguardem só um momento. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, eu falei um pouco sobre a oração individual que temos, eu e meu pai, a sós, no quarto secreto. E agora passamos para uma oração comunitária. Estamos aqui os três na nossa casa. Estava no quarto secreto, agora estamos na sala, que já não é um lugar tão secreto. O Pai Nosso, então, é uma oração comunitária. Existem vários tipos de oração comunitária, mas é uma oração modelo. E tanto é comunitária que todo o tratamento é na primeira pessoa do plural. Pai Nosso que está nos céus, não é meu Pai que está nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então o tratamento é sempre na primeira pessoa do plural. Isso é uma oração comunitária. E eu gostaria de conversar um pouco sobre essa oração do Pai Nosso. É claro que não vai dar para falar sobre ela toda, mas tem a segunda frase da oração, logo depois do Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, vem a frase: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, ou como a gente está acostumado a falar, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino. Que reino é esse? Esse é o reino de Deus. A gente pode pensar nesse reino de duas formas. Pode ser o reino final, a gente chama de reino escatológico, quando Jesus voltar na segunda vinda de Cristo, Jesus vai inaugurar de forma plena esse reino, o reino de Deus. Então nós estamos como que desejando que esse reino venha, como que pedindo ao Pai que esse reino venha mais rápido. Mas na verdade, de certa forma o reino já veio, porque quando Cristo esteve aqui, ele falou que se ele expulsa os demônios pelo poder de Deus, então é chegado o reino de Deus entre vós. Então o reino já está aqui entre nós, com a obra de Cristo, a morte e a ressurreição, o reino está aqui entre nós. Então a gente, de qualquer forma, deseja que venha esse reino, mas logo depois a oração continua como: faça-se a tua vontade, ou seja, feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Na verdade, esse não é outro pedido, senão o mesmo, porque ser feita a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita nos céus, na verdade, isso é o reino de Deus implantado aqui na terra. O reino de Deus é o lugar ou é a situação em que a vontade de Deus é feita de maneira plena. E é interessante que esse pedido, essa frase está na voz passiva, né? Faça-se a tua vontade, voz passiva sintética, ou seja, feita a tua vontade, voz passiva analítica. De qualquer forma, o importante numa voz passiva, o interessante, diferente da voz passiva, é que o sujeito, que no caso aqui é a tua vontade, ele é um sujeito passivo. Na verdade, a tua vontade não está fazendo nada. É alguém que vai fazer a vontade. A gente pergunta: quem que vai fazer a vontade de Deus, né? E quando a gente fala faça essa tua vontade, seja feita a tua vontade, a gente está pedindo alguma coisa a Deus? Eu entendo que a gente é como se estivesse desejando, né, que a vontade de Deus seja feita, ou realmente a gente pode pedir que a vontade dele seja feita, mas na verdade Deus espera que nós a façamos, que nós façamos essa vontade de Deus. Então, ao mesmo tempo que é um pedido a Deus, é algo que rebate de volta a nós, né? É como se a gente estivesse nos chamando nós mesmos a responsabilidade para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Então Deus espera que façamos a sua vontade na terra tal como ela é feita no céu. Claro que nós dependemos
nós dependemos de Deus para que isso seja feito, né? Nós não conseguimos fazer a vontade de Deus sozinhos. E Ele espera que confiemos nele para realizarmos as suas obras. Essas obras que, como Paulo fala lá numa das suas epístolas, foram preparadas para nós desde toda a eternidade. Então, esse desenrolar das coisas em que nós fazemos a vontade de Deus, fazemos as obras de Deus que foram preparadas para nós desde toda a eternidade, isso é o fazer a vontade de Deus, isso é ouvir o reino de Deus enquanto estamos aqui na terra. E essa parte também mostra a faceta comunitária dessa oração, porque na verdade é a responsabilidade de cada um fazer a vontade de Deus, mas nós, como corpo de Cristo, nós devemos fazer essa vontade de Deus aqui na terra e mostrar que essa vontade de Deus deve ser feita, né? E isso é muito importante nesses tempos de pandemia, como eu falei na oração individual. Em tempos difíceis, a oração individual que temos, estar com o nosso Pai no quarto secreto, é algo muito importante, é algo que nos faz muito bem. Mas também ter a plena noção de que o reino de Deus está instalado aqui na terra e que ele vai ser instalado de maneira plena na segunda vinda de Cristo. E isso nos dá um novo ânimo, né? Nos dá uma nova razão de viver nesses tempos difíceis que estamos atravessando de pandemia. E é tempo também especial de testemunharmos, tá? Testemunharmos que esse reino de Deus é vindo, que esse reino de Deus existe, cabe a nós mostrarmos esse reino para aqueles que ainda não conhecem. Que seja assim, então. Deus nos abençoe essa nossa palavra sobre a oração que Ele nos ensinou. E para terminar, vamos estar orando. Cada um vai fazer agora uma oração, já que esse é um tempo de oração comunitária. Vamos estar orando aqui em família. A Dona Ana vai começar orando, depois a Sueli, depois eu estarei orando e terminaremos esse tempo de oração. Pode orar, mãe. Senhor Deus e Pai, como Tu és bondoso, misericordioso para conosco, temos sentido a presença toda hora, Senhor Deus, a cada dia. O Senhor está sempre conosco, sempre nos abençoando, dirigindo a nossa vida, dirigindo tudo que é bom para nós, Senhor Deus. Às vezes não temos nem o coração agradecido à altura, Senhor, do que Tu fazes por nós. Pois Tu és tão bom, tão misericordioso, tenho certeza, Senhor, que Tu entendes, ó Senhor, Tu entendes a nossa vida e sabes que somos capazes, que não somos, e sabes, ó Senhor, que não está em nós fazermos realmente a vontade como Tu queres, mas com a Tua misericórdia tão boa, Senhor, tão generosa, nós agradecemos assim mesmo, Senhor, Te louvamos e cremos, ó Senhor, que o Senhor aceita a nossa gratidão no nosso coração, embora imperfeita, Senhor, mas que sai do fundo da nossa alma, Senhor, para Ti. Aceita, Senhor, a nossa gratidão por tudo que Tens feito por nós, Senhor amado. Amém, Senhor. Possamos ter sempre a Tua companhia amiga, a Tua companhia misericordiosa, a nos envolver com carinho, com amor. Por tudo isso nós louvamos e agradecemos, Senhor Deus. Tanta bondade que Tens feito a nosso favor. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, ó Deus amado. E é conosco, Jesus, e aceita a nossa gratidão, embora imperfeita. Nós queremos que Tu aceites, porque é o melhor que podemos fazer por Ti, para Ti, Senhor Deus. Senhor querido, Pai amado, nós Te rendemos graças, Senhor, Te agradecemos, porque tivemos um ano difícil, complicado, mas a Tua mão esteve conosco, nos guiando, nos protegendo,
nos guardando, Senhor, e começando um novo ano em 2021. Não sabemos o que nos espera, Pai, mas sabemos que podemos contar com a Tua companhia, podemos ter a certeza de que as nossas vidas estão nas Tuas mãos e Tu tens cuidado de nós, Senhor. Não importa o que aconteça, o que tenhamos que atravessar, se momentos alegres, momentos difíceis, momentos de riso, momentos de pranto, mas em que todos eles, Senhor, nós possamos sentir a Tua presença ao nosso lado, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus, te agradeço porque podemos falar contigo. Agradeço pela essa ferramenta que tu nos deste, que é a oração. Podemos falar contigo reservadamente no nosso quarto secreto. Podemos também falar contigo em comunhão com nossos irmãos. E como seria que se já pudéssemos estar reunidos no templo da nossa igreja, todos os irmãos, Senhor, congregados lá, mas ainda não é possível, Senhor. Nós te agradecemos porque podemos também nos comunicar de alguma forma com essa tecnologia, Senhor. E pedimos que esteja guardando a cada um, Senhor, nesses tempos difíceis de pandemia, que possamos e saibamos dar testemunho de Ti, dizendo do Teu amor para com cada um de nós, Senhor, mesmo e nas dificuldades, e em particular nas dificuldades, que possamos cada um de nós lembrarmos de Ti, Senhor, porque Tu tens resposta para cada um, para os nossos corações. Tu és Deus soberano e controlas tudo, Senhor, controlas com a Tua mão poderosa, mas também com Teu coração de amor, Senhor. Sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Que seja assim. Fica com cada um de nós, com nossos irmãos queridos, Senhor, onde eles estiverem, que Tu possas nos dar um ano bom, Senhor. Não sabemos se ainda com o tempo de pandemia, quanto tempo ainda vai durar, mas que o melhor seja nos dado, que a Tua companhia, a certeza da Tua salvação, a certeza de que Tu estás conosco a cada instante, Senhor. Nesse sentido que eu oro, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Fiquem com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, eu falei um pouco sobre a oração individual que temos, eu e meu pai, a sós, num quarto secreto. E agora passamos para uma oração comunitária. Estamos aqui os três na nossa casa. Estava no quarto secreto, agora estamos na sala, que já não é um lugar tão secreto. O Pai Nosso, então, é uma oração comunitária. Existem vários tipos de oração comunitária, mas é uma oração modelo. E tanto é comunitária que todo o tratamento é na primeira pessoa do plural. Pai Nosso que está nos céus, não é meu Pai que está nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então o tratamento é sempre na primeira pessoa do plural. Isso é uma oração comunitária. E eu gostaria de conversar um pouco sobre essa oração do Pai Nosso. É claro que não vai dar para falar sobre ela toda, mas tem a segunda frase da oração, logo depois do Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, vem
a frase: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, ou como a gente está acostumado a falar, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino. Que reino é esse? Esse é o reino de Deus. E a gente pode pensar nesse reino de duas formas. Pode ser o reino final, a gente chama de reino escatológico, quando Jesus voltar na segunda vinda de Cristo, Jesus vai inaugurar de forma plena esse reino, o reino de Deus. Então nós estamos como que desejando que esse reino venha, como que pedindo ao Pai que esse reino venha mais rápido. Mas na verdade, de certa forma o reino já veio, porque quando Cristo esteve aqui, ele falou que se ele expulsa os demônios pelo poder de Deus, então é chegado o reino de Deus entre vós. Então o reino já está aqui entre nós, com a obra de Cristo, a morte e a ressurreição, o reino está aqui entre nós. Então a gente, de qualquer forma, deseja que venha esse reino. Mas logo depois a oração continua como: faça-se a tua vontade, ou seja, feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Na verdade, esse não é outro pedido, senão o mesmo, porque ser feita a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita nos céus, na verdade, isso é o reino de Deus implantado aqui na terra. O reino de Deus é o lugar ou é a situação em que a vontade de Deus é feita de maneira plena. E é interessante que esse pedido, essa frase está na voz passiva, né? Faça-se a tua vontade, voz passiva sintética, ou seja, feita a tua vontade, voz passiva analítica. De qualquer forma, o importante numa voz passiva, o interessante, diferente da voz passiva, é que o sujeito, que no caso aqui é a tua vontade, ele é um sujeito passivo. Na verdade, a tua vontade não está fazendo nada. É alguém que vai fazer a vontade. A gente pergunta: quem que vai fazer a vontade de Deus, né? E quando a gente fala faça a tua vontade, seja feita a tua vontade, a gente está pedindo alguma coisa a Deus? Eu entendo que a gente é como se estivesse desejando, né, que a vontade de Deus seja feita. Ou realmente a gente pode pedir que a vontade dele seja feita, mas na verdade Deus espera que nós a façamos, que nós façamos essa vontade de Deus. Então, ao mesmo tempo que é um pedido a Deus, é algo que rebate de volta a nós, né? É como se a gente estivesse nos chamando nós mesmos a responsabilidade para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Então Deus espera que façamos a sua vontade na terra tal como ela é feita no céu. Claro que nós dependemos de Deus para que isso seja feito, né? Nós não conseguimos fazer a vontade de Deus sozinhos. E Ele espera que confiamos nele para realizarmos as suas obras. Essas obras que, como Paulo fala lá numa das suas epístolas, foram preparadas para nós desde toda a eternidade. Então esse desenrolar das coisas em que nós fazemos a vontade de Deus, fazemos as obras de Deus que foram preparadas para nós desde toda a eternidade, isso é o fazer a vontade de Deus, isso é ouvir o reino de Deus enquanto estamos aqui na terra. E essa parte também mostra a faceta comunitária dessa oração, porque na verdade é a responsabilidade de cada um fazer a vontade de Deus, mas nós, como corpo de Cristo, nós devemos fazer essa vontade de Deus aqui na terra e mostrar que essa vontade de Deus deve ser feita, né? E isso é muito importante nesses tempos de pandemia. Como eu falei na oração individual, em tempos difíceis, a oração individual que temos, estar com o nosso Pai no quarto secreto, é algo muito importante, algo que nos faz muito bem. Mas também ter a plena noção de que o reino de Deus está instalado aqui na terra e que ele vai ser instalado de maneira plena na segunda vinda de Cristo. E isso nos dá um novo ânimo, né? Nos dá uma nova razão de viver nesses tempos difíceis que estamos atravessando de pandemia. E é tempo também especial de testemunharmos, tá? Testemunharmos que esse reino de Deus é vindo, que esse reino de Deus existe. Cabe a nós mostrarmos esse reino para aqueles que ainda não conhecem. Que seja assim, então. Deus nos abençoe essa nossa palavra sobre a oração que Ele nos ensinou.
E para terminar, vamos estar orando. Cada um vai fazer agora uma oração, já que esse é um tempo de oração comunitária. Vamos estar orando aqui em família. A dona Ana vai começar orando, depois a Sueli, depois eu estarei orando e terminaremos esse tempo de oração. Pode orar, mamãe. Senhor Deus e Pai, como Tu és bondoso, misericordioso para conosco, temos sentido a presença toda hora, Senhor Deus, a cada dia. O Senhor está sempre conosco, sempre nos abençoando, dirigindo a nossa vida, dirigindo tudo que é bom para nós, Senhor Deus. Às vezes não temos nem o coração agradecido à altura, Senhor, do que Tu fazes por nós. Pois Tu és tão bom, tão misericordioso, tenho certeza, Senhor, que Tu entendes, ó Senhor, Tu entendes a nossa vida e sabes que somos capazes, que não somos, e sabes, ó Senhor, que não está em nós fazermos realmente a Tua vontade como Tu queres. Mas com a Tua misericórdia tão boa, Senhor, tão generosa, nós agradecemos assim mesmo, Senhor. Te louvamos e cremos ao Senhor que o Senhor aceita a nossa gratidão no nosso coração, embora imperfeita, Senhor, mas que sai do fundo da nossa alma, Senhor, para Ti. Aceita, Senhor, a nossa gratidão por tudo que tens feito por nós, Senhor amado. Amém, Senhor. Possamos ter sempre a Tua companhia amiga, a Tua companhia misericordiosa, a nos envolver com carinho, com amor. Por tudo isso nós louvamos e agradecemos, Senhor Deus. Tanta bondade que tens feito a nosso favor. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, ó Deus amado. E é conosco, Jesus, e aceita a nossa gratidão, embora imperfeita. Nós queremos que Tu aceites, porque é o melhor que podemos fazer por Ti, para Ti, Senhor Deus. Senhor querido, Pai amado, nós Te rendemos graças, Senhor, Te agradecemos, porque tivemos um ano difícil, complicado, mas a Tua mão esteve conosco, nos guiando, nos protegendo, nos guardando, Senhor. E começando um novo ano em 2021, não sabemos o que nos espera, Pai, mas sabemos que podemos contar com a Tua companhia, podemos ter a certeza de que as nossas vidas estão nas Tuas mãos e Tu tens cuidado de nós, Senhor. Não importa o que aconteça, o que tenhamos que atravessar, se momentos alegres, momentos difíceis, momentos de riso, momentos de pranto, mas em que todos eles, Senhor, nós possamos sentir a Tua presença ao nosso lado, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus, Te agradeço porque podemos falar contigo. Agradeço pela essa ferramenta que Tu nos deste, que é a oração. Podemos falar contigo reservadamente no nosso quarto secreto. Podemos também falar contigo em comunhão com nossos irmãos. E como seria que se já pudéssemos estar reunidos no templo da nossa igreja, todos os irmãos, Senhor, congregados lá, mas ainda não é possível, Senhor. Nós Te agradecemos porque podemos também nos comunicar de alguma forma com essa tecnologia, Senhor. E pedimos que esteja guardando a cada um, Senhor, nesses tempos difíceis de pandemia, que possamos e saibamos dar testemunho de Ti, dizendo do Teu amor para com cada um de nós, Senhor, mesmo e nas dificuldades, e em particular nas dificuldades, que possamos cada um de nós lembrarmos de Ti, Senhor,
porque Tu tens resposta para cada um, para os nossos corações. Tu és Deus soberano e controlas tudo, Senhor, controlas com a Tua mão poderosa, mas também com Teu coração de amor, Senhor. Sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Que seja assim. Fica com cada um de nós, com nossos irmãos queridos, Senhor, onde eles estiverem. Que Tu possas nos dar um ano bom, Senhor. Não sabemos se ainda com tempo de pandemia, quanto tempo ainda vai durar, mas que o melhor seja nos dado, que a Tua companhia, a certeza da Tua salvação, a certeza de que Tu estás conosco a cada instante, Senhor. Nesse sentido que eu oro, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Fiquem com Deus.